Olá, meu nome é Ramon, eu sou psicanalista clínico e no vídeo de hoje eu venho te convidar a uma autorreflexão e um momento de autodesenvolvimento para a gente buscar ter uma vida mais saudável e mais satisfatória com o tema maus hábitos. Quem é que não pratica os maus hábitos que acabam influenciando na nossa vida física, mental e comportamental, não é mesmo? Então, o que são os maus hábitos para a gente iniciar? Os maus hábitos, eles são o quê? São comportamentos repetitivos e automáticos que ao longo do tempo eles podem ter efeito negativo em várias áreas da nossa vida, incluindo a nossa saúde física, mental, emocional e social. E eles são padrões de ações que muitas vezes realizamos sem pensar, mesmo que saibamos que não são benéficos para nós. E esses hábitos prejudiciais podem se infiltrar em diferentes aspectos da nossa rotina diária e acaba comprometendo o nosso bem-estar, né? Agora, o que diferencia os maus hábitos de outros comportamentos é o quê? A persistência e a resistência à mudança. Pois eles podem ser difíceis de quebrar, porque muitas vezes eles estão enraizados em nossa zona de conforto e acabam sendo influenciados por fatores emocionais, psicológicos e até mesmo sociais. Mas além disso, os maus hábitos eles podem variar desde comportamentos simples, como por exemplo, roer as unhas, até padrões mais complexos, como por exemplo, a procrastinação ou o consumo excessivo de substâncias, ou o pensamento negativo constante, né? Então, a gente tem que entender que os maus hábitos é algo que acontece no nosso dia a dia, mas nós temos que reconhecer estes maus hábitos. E a partir do momento que nós reconhecemos os maus hábitos, o primeiro passo é aprender a superá-los, né? Então, à medida que nos tornamos conscientes de como esses comportamentos afetam o nosso bem-estar, aí a partir desse momento a gente pode tomar medidas para substituir estes maus hábitos e torná-los estes maus hábitos em hábitos mais saudáveis e mais construtivos. Porque corrigir os maus hábitos nem sempre é algo fácil. Por quê? Porque exige autodisciplina, paciência, determinação. Então, contudo, aos benefícios do longo prazo para a nossa qualidade de vida, vale a pena o esforço, não é mesmo? Então, eu vou citar alguns hábitos que nós temos costume de realizar e que passa querendo ou não, é um mau hábito em nossa vida. Por exemplo, mal postura. Primeiramente, vamos falar desse mau hábito, que a maioria das pessoas tem. Manter uma postura incorreta ao sentar ou ficar em pé é prejudicial. Todos nós sabemos. Por quê? Porque isso afeta diretamente a coluna vertebral, podendo causar dores, problemas de saúde. Então, o que deve ser feito? Corrigir. A partir do momento que eu conscientizo a minha postura ao longo do dia e faço pausas regulares, eu ajusto automaticamente a minha postura, não é mesmo? Outro hábito que a gente tem costume de fazer é o consumo excessivo do açúcar, seja em alimentos, bebidas, no cafezinho, né? Pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo o ganho de peso, diabetes, doenças cardíacas. O consumo excessivo de cafeína, por exemplo, a gente tem costume de tomar o cafezinho sempre, em todo momento. Isso pode causar insônia, ansiedade e até problemas gastrointestinais. A falta de exercício também é prejudicial à saúde física e mental. Por quê? A falta de exercício ela contribui para o ganho do peso, ela contribui para a fraqueza muscular, problemas cardíacos. Então, a partir do momento que eu escolho as atividades que eu gosto, como por exemplo, caminhada, natação, e estabeleço um cronograma de exercícios semanais, desde que eu comece devagar e aumente com intensidade, e isso ajuda na minha saúde física e na minha saúde mental, não é mesmo?
Outro hábito que nós temos é ignorar a importância do sono. Por quê? Quando eu não tenho sono regulado, eu afeto negativamente a minha saúde mental, na minha concentração e no meu bem-estar. Então é importante que eu determine um horário regular para dormir e para acordar, porque eu crio um ambiente propício para o sono, tranquilo. Então é interessante que evite as telas eletrônicas antes de dormir para melhorar a qualidade de sono. Agora, este hábito que eu vou citar é um hábito que, infelizmente, faz parte do dia a dia do ser humano, que é a procrastinação. Temos costume de adiar tarefas importantes, que isso causa o quê? Estresse e prejudica na nossa produtividade e eficácia. Então, é importante que usemos técnicas de gerenciamento de tempo que defina as metas claras e divida as tarefas em etapas menores. E é importante que, a partir do momento que eu faço isso, eu celebre as minhas realizações na medida que eu concluir as minhas tarefas. Outro hábito é o pensamento negativo. Quando a gente foca constantemente em aspectos negativos da vida, isso impacta na saúde mental e no nosso bem-estar emocional. Então, é importante que pratique a autocompaixão, pratique a aceitação das suas próprias falhas, porque a partir do momento que você faz isso, você mantém um diário de gratidão, você foca nas coisas positivas e você acaba desafiando os pensamentos negativos em evidências que passam a se tornar positivas, né? Outro hábito que nós temos de fazer é a comparação constante. Temos costume de comparar com os outros. E isso acaba gerando o quê? Uma inveja, uma insatisfação e gera a diminuição da autoestima. Então nós temos que corrigir esse tipo de hábito. O que deve ser feito? Temos que lembrar que cada pessoa tem a sua própria jornada, o seu próprio desafio. Temos que focar nas próprias realizações e metas. Temos que praticar a aceitação e o amor próprio. Um hábito que nós temos costume de realizar também é reclamar constantemente. Quando eu foco nas reclamações, isso torna o meu ambiente mais negativo e afeta as minhas interações sociais. Então, deve ser corrigido esse hábito. Pratique a autogratidão. Foque em aspectos positivos. Quando sentir vontade de reclamar, procure encontrar uma solução para o problema. Mantenha-se sempre consciente do seu discurso e tente ser mais positivo. Outro hábito que nós temos costume guardar os sentimentos. Quando a gente suprime as emoções, elas podem levar a problemas de saúde e dificulta o entendimento dos seus sentimentos. Então, o que deve ser feito? Procure praticar a comunicação aberta e honesta com seus amigos e familiares. Além disso, mantenha um diário para registrar os seus sentimentos e pensamentos. E considere procurar ajuda profissional se tiver dificuldade em lidar com suas emoções. Outro hábito que é costume do ser humano é deixar tudo para amanhã. Nós temos costume de adiar constantemente as nossas tarefas importantes. E isso pode resultar em estresse e na perda de oportunidades. Então, pratique sempre o que deve ser feito, faça imediatamente. Quebre as tarefas maiores em etapas menores e comece com a primeira etapa. Use um sistema de planejamento para acompanhar as suas tarefas e prazos, né? Outro hábito que temos costume de realizar é ser autocrítico. Temos costume de se criticar. Temos costume de ser excessivamente duro consigo mesmo. E isso atrapalha com a nossa autoestima e confiança. Então, o que deve ser feito? Cultive a autocompaixão. Por quê? Porque trata-se de uma gentileza e compreensão. Desafie esses pensamentos negativos e autocríticos
com evidências realistas. E sempre celebre as suas conquistas, mesmo que sejam pequenas. E reconheça sempre o seu próprio valor. Porque a gente tem costume de ficar exigindo demais de nós mesmos, né? A gente coloca expectativas irrealistas sobre nós mesmos, que isso pode levar a um estresse e uma sensação de inadequação. Então, defina as metas realistas e alcançáveis, porque a partir do momento que você reconhece que os erros são naturais, você valoriza o seu progresso e não a perfeição, e celebre sempre a cada avanço. Então, como você viu, os maus hábitos são muitos. Então, lembre-se sempre que a mudança de hábitos leva tempo e esforço. Então, escolha um dos maus hábitos para começar a corrigir. E concentre-se sempre na progressão gradual. Pois à medida que você incorpora os bons hábitos em sua rotina, você vai se sentir um impacto positivo em sua saúde física, mental e emocional.